Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira rica e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, amados irmãos, eu tenho uma palavra no seu coração. Aliás, se você é uma pessoa que não tem tido estrutura espiritual para suportar os problemas, se você é alguém que mentalmente falando, você não tem sido forte o suficiente para vencer as batalhas, se você é alguém que não tem tido força, estabilidade espiritual para suportar as lutas do dia a dia, eu peço que você fique nesta mensagem. Eu tenho certeza que esta mensagem ela vai te ajudar e muito no nome do Senhor Jesus. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: não vos conformei com este século. Quando se fala não vos conformei com este século, está se falando não se conformar com o mundo, porque o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo inteiro jaz do maligno, o que significa que nós não podemos nos conformar com aquilo que pertence ao maligno, com aquilo que está relacionado ao adversário, como infelizmente muitas pessoas têm se conformado, e o fato de muitas pessoas se conformar com muita coisa que está entrelaçada, relacionada ou vinculadas ao mundo, muitas pessoas que estão conformadas, elas não conseguem criar ou ter estabilidade espiritual, ter maturidade mental ou força mental para suportar os problemas que no dia a dia enfrenta. Porque tem muitas pessoas que não têm fé para lutar pelos seus próprios objetivos. Porque há muitas pessoas que não têm força para ir na igreja orar. Porque muitas pessoas elas não têm força para se libertar de um vício. Porque muitas pessoas elas têm muitas vezes os olhos espirituais fechados, não conseguem enxergá-lo, a realidade que o mundo está vivendo. Porque muitas pessoas não conseguem ter diálogo dentro de casa, desconfiança, briga, desentendimento, simples porque a maioria, não estou aqui generalizando, mas a maioria, inclusive a maioria dos pregadores no Brasil inteiro, está conformado com o pecado, conformado com o mundo, conformado com este século, sendo escravo do mundo, aceitando o mundo, vivendo para o mundo e não vivendo para Cristo, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo certa vez ele disse: o viver que agora tenho, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ei, você que está me ouvindo, seja do Ministério Semente da Fé ou de qualquer outra denominação, não podemos nos conformar com a mentira. Por exemplo, quantos cristãos vivem mentindo na cara dura, mentindo na maior cara de pau, está conformado com o pecado, conformado com o adversário. A Bíblia deixa bem claro: não vos conformei com este século. Quantos estão conformados com a bebida? Pessoas que pregam o evangelho e bebem, está conformado com o pecado. Quantos estão conformados com a maquininha de cartão dentro da igreja, irmão? Maquininha de cartão dentro de igreja, eu vou falar aqui, quem quiser ouvir, ouça. Vou repetir: maquininha de cartão dentro da igreja é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Aliás, se você que está me ouvindo, você congrega numa igreja que tem maquininha de cartão, sai desse lugar, que isso aí é coisa do diabo. Está conformado, pastor, Olha o que diz em João, capítulo 2, versículo 16. Disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai negócio. A casa do pai não é casa de negócio, a casa do pai é casa de oração. Não podemos nos conformar. Por isso que muitas pessoas mentalmente falando são fracas. Por isso que muitas pessoas espiritualmente falando não têm estrutura para suportar os problemas. Por isso tem crente em depressão, que não deveria. Sabe por quê? Porque não tem estrutura espiritual para suportá-lo. Em vez de viver a fé, está deixando se levar, sendo enganado por tantos e tantos aí fora. Quando a Bíblia diz: não vos conformei o mundo, colocando qualquer um no altar, o mundo não pode se conformar. Olha o que diz ainda no versículo 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é uma mente transformada ou renovada? Como diz aqui 12:2 de Romanos, é exatamente não concordar com o mundo,
não achar que tudo é normal. Hoje em dia tudo se tornou normal. Hoje em dia tudo se tornou comum. Se aceita tudo que é anormal. Para a maioria hoje em dia é normal, comum. E o que não deveria ser. Por isso muitas pessoas não têm força mental para lidar com os problemas. Porque tudo se tornou normal, tudo para elas é normal. Ah, Deus não é tão rígido como estão falando, não. Ah, Deus não é tudo isso que estão dizendo, não. Então vai em frente, aquele que é cabeça dura, de opinião própria, que não ouve a voz de Deus. Na hora do problema, você vai ver o quanto muitas pessoas vão sofrer exatamente por não dar ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas vivem brigando. Muitas pessoas estão na presença de Deus. Na hora do temporal, da tempestade, espiritualmente se enfraquece. Está conformado. Porque a pessoa de fé ela não vai se enfraquecer. A pessoa de fé ela é forte em espírito. A pessoa de fé ela é forte mentalmente falando. Sabe por quê? Ela não vive o pensamento humano, mas ela vive na sua mente o pensamento de Jesus Cristo. Isso é a mente renovada e transformada em Cristo. A pessoa que não aceita perder, a pessoa que entende que foi chamada para ser mais que vencedora ou mais que vencedor em Cristo Jesus. A pessoa que tem a mente renovada e transformada nunca vai aceitar perder, nunca vai aceitar o mundo, nunca vai se conformar com o mundo. Pelo contrário, vai recusá-lo, vai rejeitá-lo, vai discordá-lo, porque o verdadeiro crente, ele discorda do mundo para concordar com o que na palavra está escrito. Ainda no 2 diz assim: para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a pessoa que tem a mente transformada e renovada em Cristo, porque deve ter a mente renovada e transformada para ser alguém forte mentalmente falando. Porque se alguém tem a mente renovada e transformada em Cristo, ora, vai se tornar forte mentalmente, porque não é o pensamento humano, não é a mentalidade carnal, mas é o pensamento de Cristo na mente humana. Na hora do temporal, da mal notícia, por exemplo, quando algo teoricamente estiver saindo do controle, a pessoa vai manter a estabilidade espiritual ou a estrutura espiritual, porque mentalmente falando é forte no poder do Espírito de Deus, porque não é aquele alguém que está vivendo em si próprio, mas é o pensamento de Deus naquele alguém. Eu posso, eu sou forte, isso não vai me atingir, eu já venci, tudo já deu certo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso não vai me derrubar. Eu vou sair mais forte, sairei vitorioso, e eu irei cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Quando alguém tem a mente renovada e transformada em Cristo. Porque que muitas pessoas mentalmente falando é fraca. Tem gente, por exemplo, que está conformado com ódio. O que tem de crente com coração rancoroso, odioso. O que tem de crente, isso é no contexto geral, com o coração podre, que odeia o irmão, que odeia o próximo, que não perdoa. Sabe o que é isso? Aqueles que odeiam, eu vou dizer aqui, começando por aqueles que estão no altar. Os que odeiam é porque está conformado com o pecado. Os que odeiam é porque é escravo do pecado. Os que odeiam está conformado com este século. Os que odeiam é porque está agradando a carne. Os que odeiam está nas mãos do adversário. Não está na mão de Deus coisa nenhuma. Não vos conformei com este século. Por isso que o diabo está pegando muita gente. Sabe por quê? Está discordando da palavra para concordar com o mundo. Está discordando de Jesus para concordar com a carne. Está discordando de Jesus para concordar com os homens, com a religião. Aqueles que estão ensinando é fora a religião e não o verdadeiro evangelho de Cristo. Não vos conformei com este século, ou seja, com este mundo. Porque a Bíblia recomenda não se conformar, porque o mundo inteiro jaz do maligno, está escrito. Então, se eu me conformo com o mundo dentro da igreja, ora, se eu me conformo com o mundo dentro da igreja, isso significa que eu vou estar concordando com aquilo que o adversário está propondo, sugerindo. Eu tenho que discordar do mundo e concordar com a palavra. Não discordar da palavra e concordar com o mundo. Finalize essa mensagem deixando essa pergunta no seu coração. Com quem você está concordando? E qual tem sido a sua mentalidade de cristão dentro da igreja, na presença de Deus? Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe. Até a próxima no nome de Jesus.